Olá, continuamos com o módulo 3 do treinamento EAD Maker. Bom, nesse vídeo vamos falar sobre os componentes texto, texto longo e gráfico. Para falar desses componentes, eu vou aproveitar o formulário que nós já criamos nas últimas aulas, que é o formulário funcionário. Bom, o primeiro componente que eu vou mostrar, desses três que eu citei antes, é o texto. Como o próprio nome já diz, ele representa um label, ou seja, informação, um texto que você pode colocar dentro do seu formulário. Só que ele tem algumas funções a mais que eu vou mostrar aqui já nessa aula. Bom, então a função básica dele é servir como label. Tá? Então a função básica aqui eu vou aproveitar, eu vou colocar aqui na parte superior uma descrição sobre o formulário em si. Deixa eu chegar um pouco mais para cá isso aqui. Botar um pouco mais para cá. Aumentar um pouco aqui também a altura do componente. No componente aqui eu posso mudar o conteúdo. Vou botar aqui cadastro de funcionários. Tá? E posso editar aqui também a fonte que vai ser utilizada. A fonte, o estilo da fonte, o tamanho. Vou mudar só o tamanho aqui para 15. E consigo no componente também editar o alinhamento horizontal e vertical. Então, por exemplo, horizontalmente ele vai estar alinhado ao centro e verticalmente também vai estar alinhado ao centro. Pronto. Então, eu já vou dar um preview disso aqui, para a gente ver funcionando o label, o texto, atuando como um label apenas. Então, ele vai aparecer aqui agora um título sobre o formulário. Beleza. E agora, o que ele pode fazer a mais? Esse componente ele tem uma propriedade chamada quebra automática de linha. Tá? E essa propriedade, quando ela está com valor sim, que é o que eu estou mudando aqui agora, o componente passa a interpretar código, tags HTML. Então, eu posso vir aqui agora dentro do conteúdo e colocar algumas tags. Por exemplo, eu vou colocar esse texto aqui em negrito. Vou botar um strong aqui. Strong. E aqui também uma tag para fechar o strong. Pronto. Salvar aqui. Executar. E aí o conteúdo, o texto agora está em negrito, certo? Está uma tag strong aqui, ou seja, ele conseguiu interpretar o conteúdo do que estava escrito do código HTML, e executou aqui para a gente no browser, tá? Bom, esse foi então o componente texto. O texto longo, como o próprio nome já diz, ele representa o nosso famoso textare, do HTML. Eu vou colocar ele aqui na parte inferior, mais ou menos aqui nesse espaço. Bom, a descrição desse componente vai ser observações. Então, eu vou ter aqui um campo livre para o usuário digitar observações sobre aquele funcionário. Então, vamos ver aqui já o componente em atuação. Quando eu tentei salvar esse formulário, quando eu chamei o preview, sempre ele tenta salvar o formulário, para você salvar as modificações. E aí, quando eu tentei salvar o formulário, ele identificou que eu estou criando um campo novo para o formulário. E aí fez a sugestão para que eu crie também um campo, uma nova coluna na tabela para armazenar esse novo conteúdo, porque eu não tenho um campo na tabela de funcionário para armazenar observações sobre esse funcionário. Então o Maker, além de sugerir a criação de tabelas, como a gente viu lá nos primeiros módulos, ele também sugere adicionar campos ou até mesmo remover campos. Tá? Então ele sugeriu aqui adicionar um campo observações, eu vou executar para ele de fato adicionar isso na tabela, ou seja, criar esse campo novo na tabela. E agora eu vou conseguir testar aqui. Então, aqui eu consigo editar, eu consigo digitar texto aqui direto no componente, já está funcionando. Como observação aqui, eu vou pegar aqui um texto maior, deixa eu ver se eu consigo gerar aqui gerar um lore ipso aqui, vou pegar um parágrafo aqui, e aqui no Maker eu vou colar o conteúdo, perceba que ele ficou todo na mesma linha, tá vendo? Porque ele não está com quebra automática de linha, então nós temos uma propriedade para isso também. Tá? O nome bem sugestivo em relação a isso é quebra automática. Eu vou colocar sim. Salvar aqui. Mais uma vez o preview. E agora quando eu colar o mesmo conteúdo, percebe que ele já coloca aqui, já faz a quebra de linha para o componente. Tá? E além disso, esse componente, de texto longo, ele pode assumir três formatos. Tá? Ele pode ser um texto simples, como ele está hoje,
que é o padrão, inclusive. Você pode digitar textos livres direto do componente. Ele pode ser HTML básico ou HTML avançado. Vou mostrar aqui o HTML básico. No HTML básico, o que ele tem a mais? Ele traz, além da possibilidade de você digitar o conteúdo do componente, né, tem algumas funções da HTML para você gerir o texto, para colocar a fonte ou uma palavra em negrito, itálico, sublinhar. Você consegue colocar listas de itens, né, criar marcadores, né, separadores de itens ali, tá? Então você consegue definir, tem algumas tags HTML para gerir o conteúdo daquele componente. E temos também a possibilidade do texto rico, né, o HTML avançado. Que nesse caso nós temos funções a mais, né? Além do que a gente já viu aqui agora no HTML básico, algumas outras funções, como por exemplo, alinhamento do texto, justificar, alinhar à esquerda, à direita, centralizar. Você pode adicionar ou determinar o tamanho da fonte, você pode adicionar links, imagem. Então você tem um editor muito mais robusto para você editar um texto ou um conteúdo HTML aqui, tá? Então esse aí foi o nosso componente texto longo. Para finalizar essa aula, vamos demonstrar o componente gráfico também, tá? Eu vou salvar aqui o formulário funcionário e vou fechar, porque o gráfico eu vou demonstrar com outro formulário. Nós vamos criar agora aqui um formulário para o cadastro de departamento, que já existe, a tabela já existe no banco. Eu apenas vou criar a estrutura para poder exibir esse cadastro, que nós não temos ainda. Então, eu vou criar um formulário chamado departamento e vou vincular a tabela SIG departamento. Nós temos o código e o nome do departamento, pode ser esses dois campos mesmo. Eu vou criar aqui o formulário então. Está aqui o formulário, vou só ajustar agora aqui o visual, né, o layout desse formulário. Vamos lá. Vou adaptar aqui o que eu imagino, ó, botar o código ali do lado e aqui o nome. Código e o nome do departamento. Vou chegar isso um pouco para cá. Bom, então esse é o cadastro do departamento, eu vou salvar isso aqui, dar um preview, né, para ver funcionando, ó. Nós temos hoje 7 departamentos, se não me engano, cadastrados. Isso são 7: suporte, RH, programação, serviços gerais, informática, desenvolvimento e comercial. Tá? São 7 departamentos cadastrados. Agora, nessa área aqui embaixo, que eu já gerei um espaço para isso, eu vou colocar um gráfico. Tá? E como todo funcionário do sistema está vinculado a um departamento, eu quero exibir, por exemplo, do total pago de salários para o setor comercial, né? Quanto representa em porcentagem o salário de cada um dos funcionários desse departamento, tá? Então, como é que eu faço isso? Eu vou criar aqui o componente gráfico, tá? Perceba que nós temos dois componentes gráficos na paleta, né? Temos o gráfico aqui do nosso padrão, né? Da categoria padrão, e temos o gráfico da categoria Google Charts, tá? Nós vamos demonstrar os dois aqui. Eu vou começar com o gráfico padrão, que eu vou colocar aqui mais ou menos nessa área aqui embaixo, tá? E aí no componente eu posso editar e montar a série do componente através de uma propriedade do gráfico. Eu consigo definir o título do gráfico, se vai exibir legenda e tudo mais. Aqui eu tenho a série. Séries, pronto. Eu vou editar aqui a propriedade séries, coloco o título do gráfico e aqui eu crio séries para esse gráfico, tá? Eu vou criar uma nova série. Aqui eu escolho o tipo desse gráfico, se vai ser gráfico de barra, de área, de linha, de pizza, o quente. Eu vou escolher pizza, tá? E clicando no botãozinho aqui do lado da linha, eu consigo editar essa série de pizza. Essa série, como é que ela vai ser montada? Eu tenho aqui o nome da série, as opções se vai cor para cada, ou seja, se ele vai gerar uma cor para cada fatia da pizza, eu quero sim, vou aplicar. Se vai aparecer a legenda, sim. Se vai exibir as marcas, né? Ou seja, se para cada fatia ele vai ter uma marca indicando a porcentagem, eu quero sim que exiba. Precisão aqui, o estilo da marca. Essa marca que vai ser exibida, como é que vai aparecer? Vai ser só o valor da etiqueta? Vai ser etiqueta e porcentagem? Vou colocar só a porcentagem do conteúdo, porque esse gráfico vai ser específico para exibir a porcentagem do salário de cada funcionário, do que isso representa em relação ao todo que é o departamento, tá? Bom, então, aqui para montar a consulta de fato do gráfico, eu tenho duas possibilidades. Eu posso montar a consulta a partir do banco de dados, ou seja, a partir de um assistente de consulta, ou eu posso utilizar um fluxo de ações, ou seja, eu posso criar um fluxograma, uma regra, que me retorne a estrutura que vai montar o gráfico. Tá? Aqui nós vamos montar a partir do banco de dados. Em consulta SQL, eu vou abrir o assistente SQL do Maker para montar a consulta do gráfico. E a consulta vai ser uma consulta simples na tabela de funcionário. Eu preciso saber o nome do funcionário,
o salário desse funcionário, tá? E eu preciso filtrar isso pelo departamento, né? Ou seja, eu vou estar vendo sempre no formulário de departamento, né? Um departamento por vez. E para cada um desses eu tenho que ver a fatia, a porcentagem em relação àquele departamento. Então, quando eu navegar para um próximo, essa informação tem que ser modificada. Então, há um filtro aí, há um vínculo dentro na consulta do gráfico, tem que ter um vínculo com o formulário, tá? Então, eu preciso criar dentro dessa consulta aqui uma forma de vincular o gráfico ao formulário. E isso vai ser justamente pelo código do departamento, que existe na tabela de funcionário. Aquilo que eu disse anteriormente, todo funcionário vai estar vinculado a um departamento, esse é o campo obrigatório. Então aqui em depcode, vou marcar também essa coluna, eu vou criar um filtro, um critério, tá? Na coluna critério aqui, e o critério vai ser igual, depcode. E por que eu botei depcode? Porque depcode é o nome do campo código do departamento dentro do formulário do departamento. Então vai fazer uma igualdade, vai comparar, né, para exibir apenas no gráfico os dados dos funcionários daquele departamento atual. No momento que eu navegar no formulário do departamento e mudar o código, né, vai mudar os dados do gráfico, tá? Então, essa aqui é a consulta do meu gráfico. Aqui em campo etiqueta, eu seleciono quem é o descritivo, que é o nome do funcionário. E o campo valor é o salário. Pronto. Eu vou clicar em OK. OK para persistir a série. Aqui eu vou salvar o formulário e vou visualizar, então, o gráfico em atuação. Está aqui, o comercial. Dá para ver aqui a fatia a pizza, né, com as fatias. Quando eu navego para um próximo setor, ele vai de acordo com cada setor, exibindo a fatia, né, a pizza com as fatias de cada, o que representa o salário de cada um dos funcionários em relação ao todo, né, do total pago para aquele departamento. Ok? Então essa aí foi a nossa aula. Até a próxima.